Estudo 55. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 19 a 21. O objetivo desse estudo é esclarecer como devemos agir com relação à repreensão das imperfeições alheias e a divulgação do mal de outrem. No item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte questão: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Resposta: seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, ano de 1860. Vamos recapitular essa questão. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então não é bem assim. Ocorre que há várias maneiras de se denotar os erros do próximo. Se o fazemos com o sincero propósito de contribuir para o seu progresso e agimos com moderação, é perfeitamente correta a nossa atitude e, além disso, um dever que nos compete cumprir. Nossos atos são julgados levando-se em conta a nossa intenção. Se ao repreender o próximo guardamos o propósito de denegrir a sua imagem, é claro que a nossa atitude é censurável. Mesmo imbuídos de boa intenção e moderação, que outro fator devemos levar em conta ao censurar o procedimento do próximo? Devemos primeiramente verificar se não adotamos o mesmo procedimento que reprovamos no próximo. Senão, onde encontrarmos a força moral necessária para repreendê-lo? Devemos tomar para nós os conselhos que dermos aos outros. Em termos de bons procedimentos, ninguém pode exigir de outrem aquilo que não pratica. No item 20, nós temos a seguinte questão: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? E São Luís responde: tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso se comprazer com o sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil a um moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Vamos recordar então a questão. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Depende da intenção com que repreendemos. É evidente que se elas existem, nada nos impede de notá-las, e até aí não há mal algum de nossa parte.
O que será repreensível é o intuito maldoso de divulgá-las visando ao rebaixamento do próximo. Com relação às faltas do próximo, recomenda-nos o Evangelho que as levemos em conta tão somente para nos servir de referência quando de análise de nossas próprias faltas a fim de corrigirmos-nos. Nunca, porém, com o fito de denegri-lo. Existe algum inconveniente de em tudo enxergar somente a manifestação do bem? Sim, porque semelhante ilusão prejudicaria o progresso e nos impediria de aproveitar as lições que o mal traz. O uso correto da razão, faculdade que Deus nos concede, indica-nos o certo e o errado, o bem e o mal. Vamos recordar a resposta do item 20. São Luís diz que tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso se comprazer com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo, para evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista, como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos. Então foi o que São Luís respondeu. Então, que proveito devemos tirar para nós das imperfeições alheias? Elas nos alertam para o dever de nos autoavaliarmos, a fim de verificar o que temos a corrigir antes de censurar os outros, sobretudo porque cada um tem o direito de agir como melhor lhe apraz. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Quem disse isso foi Emmanuel e André Luiz no livro Estude Viva, número 22. Vamos à leitura do item 21. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. A respeito desse item 21, Emmanuel nos traz uma lição muito importante no livro Opinião Espírita, na lição 32. Ele diz: compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto, mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los através dos seus próprios exemplos de humildade, sem servilismo, e de lealdade sem arrogância. Ele sabia que Judas, o discípulo incauto, bandeava-se pouco a pouco para a esfera dos adversários que lhe combatiam a mensagem renovadora. A pretexto de amar os inimigos,
seria lícito afastá-lo da pequena comunidade, a fim de preservá-la, mas preferiu estender-lhe mãos fraternas até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar aos companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se nos torne possível. Não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhes encontros cordiais para a discussão de política doméstica, promovendo recuos e concessões, de maneira a poupar complicações aos próprios amigos, mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhe preceitua. Certificara-se de que Pilatos, o juiz dúbio, agia inconsiderado. A pretexto de amar os inimigos, não lhe seria difícil recorrer à justiça de instância mais elevada, mas preferiu aguentar-lhe a sentença iníqua, ensinando-nos que a atitude de todos aqueles que procuram sinceramente a verdade não comporta evasivas. Ele percebia no sacrifício supremo que a multidão se desvairava. A pretexto de amar os inimigos, era perfeitamente cabível que alegasse a extensão dos serviços prestados, pedindo a comiseração pública, a fim de que se lhe não golpeasse a obra nascente, mas preferiu silenciar e partir, invocando o perdão da providência divina para os próprios verdugos, ensinando-nos que é preciso abençoar os que nos firam e orar por eles, sem, contudo, premiar-lhes a leviandade, para que a leviandade não alegue crescimento com o nosso apoio. Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância e que não há tolerância sem coerência. Como eu disse antes, essa mensagem foi ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que está no livro Opinião Espírita, na lição de número 32. Dando continuidade ao nosso estudo, nós perguntamos: que outra maneira indireta existe de repreender o erro do próximo sem fazer alarde? Podemos demonstrar também a nossa reprovação ante as imperfeições do próximo e alertar para isso através do bom exemplo que possamos dar com o nosso proceder. Enquanto a censura bem intencionada consegue esclarecer e orientar, o bom exemplo convence. Bom, meus irmãos, chegamos então ao final desse pequeno estudo, chegando à conclusão de que antes de repreender alguém, devemos verificar se não praticamos o ato censurado. A autoridade de censura está no exemplo do bem que dá aquele que censura, enquanto a censura bem intencionada esclarece e orienta, o bom exemplo convence. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, e a Kardec e os bons espíritos, pela oportunidade que estamos tendo de podermos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos nós. Que assim seja.